CVC, ele traz, sim, geração de valor para a corporação no curto, médio e longo prazo, né? A reputação é muito importante, né, no mercado de Venture Capital. Você tem que ser um investidor muito transparente, um investidor que, assim, conhecidamente ajuda as startups, um investidor, assim, que realmente agrega valor. Nosso core nunca foi conectar as startups, a gente vê isso muito como consequência. A gente ouviu muitos gestores, entendemos que hoje a principal necessidade é de acesso a LPs, né? Fala pessoal, eu sou Giovana Fleury, faço parte do time de investimento da Valetec Capital e hoje começa o segundo episódio do Mulheres no CVC. Esse programa que a gente criou para dar voz às mulheres que estão todos os dias fazendo inovação e fomentando o ecossistema. E hoje quem está aqui comigo para ser minha co-host é a Marília. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marília, também faço parte do time da Valetec Capital e eu estou muito feliz por a gente estar aqui hoje num programa super especial. Muito bom. E bom, pessoal, hoje a gente vai falar de comunidade, como que a criação de comunidade e ecossistema fomenta a estratégia de CVC dentro das corporações. Para falar disso, a gente trouxe a Bia e a Má. Meninas, muito obrigada por estarem com a gente aqui hoje, fiquem à vontade. Gente, obrigada por receber, estou animada aqui por fazer parte desse podcast, é o primeiro podcast que eu participo, então é bem animador de estar aqui. Meu nome é Maria Beatriz de Orleans Bragança, eu sou Senior Associate do Bradesco Private Equity Venture Capital. Bom, obrigada pelo convite, meninas. Eu sou a Marcela, eu faço parte do time do Cubo Itaú, liderando o nosso relacionamento com investidores e corporações. Muito bom. Bom, vocês viram que hoje o nível tá alto, né? Como sempre, a gente não brinca em serviço. Mas boa, bora lá. Então, gente, vamos começar entendendo a trajetória de vocês. Qual foi o caminho que vocês percorreram para chegar aqui hoje? Então, meu caminho não é muito ortodoxo no mundo de Venture Capital. Eu, na verdade, me formei em Direito, trabalhei alguns anos com contencioso, com societário, só que era um processo muito burocrático, eu queria estar envolvida com inovação. Eu fui para uma startup que estava sendo incubada, e aí foi meu primeiro contato com a vida, né, de startups. Fui para uma ONG, Desenvolvimento Sustentável, que me ensinou muito sobre investimentos sustentáveis também. E depois eu acabei fazendo um MBA no IESE Business School, lá em Barcelona, que foram 2 anos incríveis da minha vida. E eu voltei buscando algum trabalho já em Venture Capital. E aí eu sempre brinco que Venture Capital é quem veio antes, o ovo ou a galinha. Porque para entrar em Venture Capital, você tem que ter experiência em Venture Capital ou você tem que ter muita sorte. Eu tive muita sorte porque eu tinha amigos em comuns que estavam abrindo um fundo no Rio, chamado Fuse Capital. Eu fiquei lá quase 2 anos e eles acabaram indo para um lado de focar em blockchain e cripto, e aí eu acabei buscando ir para uma economia mais real e eu vim para o Bradesco no início de 2022. Legal. Muito bom. Bom, eu desde o período da faculdade já me envolvi com o mundo de inovação, então ainda no meu segundo semestre do INSPER eu comecei a ajudar na faculdade alguns empreendedores que estavam desenvolvendo suas empresas, e aí eu comecei a ajudar no modelo de negócio. Então eu tive a oportunidade não só de ajudar vários empreendedores da minha época de INSPER, que aí a gente vê Rodrigo Tognini, o Fábio Rodas da Shopee, várias empresas que são VC-backed, mas também de ter a oportunidade de empreender. Então eu tive a minha startup na parte de alimentos, então chamava Mandu, uma coisa parecida com o que Food to Save faz hoje no mercado de varejo. E aí depois eu vi que não era tão fácil assim, tinha que ganhar dinheiro, né, para eu me sustentar. Quem nunca? É por aí. E aí eu acabei indo para o mundo corporativo para começar a trilhar a carreira. Tive a oportunidade de passar por empresas como a Johnson, fui trainee na PepsiCo. Na PepsiCo eu tive uma experiência muito legal de frontline mesmo, de gerenciar time de vendas de mais de 200 pessoas, lançar o time de e-commerce na pandemia e vi um pouco o outro lado da moeda, né, o lado corporativo. E aí, com essas 2 experiências, empreendendo e trabalhando em grandes empresas, eu senti vontade de conhecer o terceiro lado, que é o de investimentos. E aí, com isso, tive a chance de, em 2021, que foi realmente o auge, né, do nosso mercado, de fazer parte do time da SP Ventures. Então, fiquei lá por 1 ano e meio, olhando principalmente investimentos em Foodtech e Agritech, que é a casa. A gente fez investimentos fora do Brasil, então cheguei a olhar Colômbia, México, e também participei muito da parte de envolvimento com os LPs, que em grande parte eram grandes empresas como Bayer, Syngenta.
E depois eu fiz parte do Cubo do Itaú. Então, hoje eu lancei nossa VC Backed, tá lá hoje. E tô super feliz lá e vou contar um pouco mais na frente sobre o que a gente tá fazendo no Cubo. Olha Muito que bom. legal. Eu me senti representada, porque eu também não sou de Venture Capital. Eu fiz, acho que foi até semelhante à trajetória. Também na faculdade vi que era um negócio interessante. Também tive uma startup, aceleração de empresa. E eu falei, poxa, acho que é legal também essa parte de investimento, né? Então, nossa, eu tô super feliz aqui também. A gente tem um background super diversificado aqui entre as meninas, né? Não, Muito total. bom. E sabe um negócio que você falou que eu fiquei pensando? Na gestora é um misto de gente que veio de todo lugar. Então, a gente tem a turma de consultoria, tem a turma que veio de M&A, o pessoal que veio desde sempre em Venture Capital. E isso é muito legal do Corporate Venture Capital, porque ele é uma junção de tudo. Vem gente que veio da corporação, que já empreendeu, pessoal que vem de M&A, que vem de PI. Então, tem algumas carreiras dentro do mercado financeiro que elas são muito consistentes. Então, quando a gente olha para M&A, por exemplo, o cara ele tem que ser estagiário, depois ele tem que ser analista, depois ele tem que ser associate. Então, não tem outro caminho. Acho que o CVC ele é muito... variado em termos de perfil de profissionais, né? E Eu acho democrático, legal. acho que nesse sentido, né? Perfeito. E eu acho que é importante isso, porque traz uma visão muito diferente em como analisar empresas. Se a gente botar só um nicho de mercado financeiro para analisar todas as empresas de inovações, fica muito single-minded, assim, né? Tipo, não te dá a oportunidade para pensar em coisas totalmente disruptivas. Eu acho Total. que a palavra é complementariedade, né? Com Porque certeza. não é só isso. o ganho financeiro, tem o ganho estratégico, que também faz toda a diferença nesse mundo. É isso. Não, exatamente. Não adianta ter só uma skill e é muito legal o perfil de vocês que já passaram por muitos lugares, já estiveram do lado da mesa, igual você falou, né? Isso eu acho muito importante. Até outro dia a gente estava falando da importância que é quando você senta em um conselho de você já ter estado na pele do empreendedor. Porque é fácil, né? Eu nunca empreendi, então eu chego, cara, eu acho que você deveria fazer isso. Pô, talvez não é por aí porque eu não tô na pele dele. Então é muito diferente quando você tem a experiência para falar. Enfim, muito bom saber da experiência de vocês. E aí, falando hoje de onde vocês estão, as duas estão em um setor super tradicional, de alguma forma, que já tem tradições muito, muito definidas, né? E vocês estão criando um movimento de inovação nesse setor. Como foi para vocês esse caminho e quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram? E como que vocês estão configuradas hoje, né? A estrutura dentro do banco e tudo mais. Boa. Então, hoje eu faço parte do time do Cubo. O Cubo é o maior hub de inovação da América Latina. A gente está no mercado faz 9 anos já. É muito legal de ver todo esse desenvolvimento que surgiu muito de uma ideia de como a gente ia construir o fomento da inovação fora do banco, né? Então, o Cubo, por essência, tem uma metodologia descentralizada. Então, é muito válido falar que a gente não acelera e nem investe diretamente. A gente é um hub sem fins lucrativos, com o CNPJ separado do Itaú. E a gente faz isso de uma maneira colaborativa. Então, o nosso princípio é ter bons empreendedores, ter ótimas, grandes empresas conosco para que a gente gere oportunidades de negócio. Então, o Cubo, quando você pensa, a palavra é conexão. Então, no final do dia, a gente trabalha dessa forma e principalmente com o Itaú, né? Então, como que a gente trabalha isso no final do dia? São ferramentas, justamente, de entender empresas que têm sinergias para investir, empresas que têm sinergias para se tornarem fornecedoras do banco. E é muito legal de ver isso de forma descentralizada, com áreas como jurídico, com áreas como tecnologia, com áreas de investimento. Então, a gente consegue permear o Itaú de maneira geral e, mais do que isso, né, colaborar com empresas como Suzano, como Visa, como Stellantis. Hoje são 60 empresas de capital aberto que fazem parte, mais de 500 startups no Cubo. Não, que legal. Passando aqui pro lado do Bradesco, eu acho legal, antes de dar um passo atrás, e a gente pensar um pouco que o banco, né, o sistema bancário, é um grande laboratório de experimento tecnológico. Então, uma das áreas que mais investe em tecnologia, em TI, em inovação. E isso, quando você pensa numa grande corporação, a aplicabilidade não é tão fácil, né? Então, você pensa, Bradesco, são 86 mil colaboradores, 71 milhões de clientes. Como você traz uma inovação para tanta gente em forma, né, tipo, quase que compacta ali? Como você chega a tantas pessoas?
o Bradesco ele resolveu criar um ecossistema de inovação, que é o InovaBra. E dentro desse sistema, o InovaBra é focado em fomentar inovações dentro de negócios existentes, de trazer novas tecnologias. E dentro do InovaBra tem diferentes veículos de inovação que agem de forma complementar, né, em conjunto. Eu falo muito com o chapéu de CVC aqui, que eu sou da área de CVC, mas a gente sabe que só o CVC não traz inovação sozinho para um banco desse tamanho. Então, a gente tem que agir com outras áreas. Entre essas áreas, o Bradesco criou a InovaBra Lab, que é a área que foca em novas tecnologias, em proof of concept, então, para entender o que as áreas precisam e trazer inovação com startups, com big techs. A área de P&D, que tem a área de realmente que foca em pesquisa, então são um time que trabalha junto com a universidade de fora. Tem a área de InovaBra Habitat, que é daí que vem a grande confusão, né, de que é o InovaBra. Mas a InovaBra Habitat é realmente o Open Innovation, é a comunidade onde estão as grandes corporações, mais de 200 startups atuam ali fisicamente, mais de 1.500 startups tecnologicamente. Então, é um hub de inovação grande, que foi criado há bastante tempo. O nosso CVC, por exemplo, foi criado lá em 2016, então a gente realmente se considera um CVC maduro nesse mercado, sendo que acho que 75% dos CVCs foram criados há 4 anos atrás. E o Bradesco vem trazendo outras formas de inovação também. Então, eles criaram o Corporate Tech, que é a área de relacionamento entre startups diferentes áreas do banco, criaram a área de novos negócios, M&A, criaram áreas BBI Tech, Private Tech. Então, toda hora o Bradesco está trazendo esses novos tipos de inovação. Mas só para lembrar aqui que eu estou falando com o chapéu do CVC. Boa. Não, é muito legal. Eu acho esse ponto da cultura que você trouxe muito rico. Até no último episódio a gente falou um pouco disso. Que, cara, um fundo, ele não basta, porque você precisa engajar as pessoas que estão dentro, que estão fora. Você precisa que os seus executivos entendam o valor do que você está fazendo. Então, tudo é realmente criar uma cultura de inovação dentro da corporação. Porque senão, você vai ter ali uma equipe, né, de 4 ou 5 pessoas fazendo investimento e se matando para gerar algum valor. E todo mundo assim... Entendi, tipo, que não vai gerar qualquer impacto, né? Eu acho que a grande dificuldade, quando a gente pensa nesse ecossistema grande, é como você botar essa engrenagem para funcionar em conjunto, né? Então, tem a parte de cultura, que, obviamente, dentro do InovaBra, a gente tem uma cultura de experimentação, de inovação, dentro do CVC, mas como você transfere, né? Como você faz com que essa cultura chegue a 86 mil colaboradores? Né? É super difícil e é um desafio grande. Não, legal. Acho que eu vou até pegar um gancho aqui. A Má trouxe muito a palavra conexão, né? E a Gi também trouxe cultura, a Bia também. E eu acho que no final das contas, né? O negócio é como você cria uma comunidade. E aí a comunidade ela é tanto interna quanto externa, né? É o ecossistema, de fato. Para mostrar que a estratégia que você está tendo de corporate venture, ela faz sentido para a corporação e também para esse ecossistema, né? E eu acho que o caso do Itaú e do Bradesco são muito legais porque eles são muito ativos no ecossistema de startup, né? Vocês têm eventos, vocês têm podcasts, inclusive, tem conteúdos, reports para esse ecossistema, troca entre peers e investidores, né? A própria frente agora de corporates e de investors do Cubo, enfim. Então, como que vocês entendem que foi o desenvolvimento dessa comunidade e como que ela hoje contribui nessa estratégia de corporate venture de cada uma? Acho que comunidade é a palavra-chave, né? Tudo que a gente falou aqui, se a gente não tem esse senso de colaboração e principalmente de pertencimento, essa mágica não acontece das áreas se ajudarem e da gente buscar essa inovação no longo prazo. Quando a gente olha para a comunidade, eu acredito que o ponto-chave que a gente trabalha no Cubo são interesses em comum. Então, quando a gente entende as conexões que a gente faz, a gente trabalha de maneira geral com 4 propósitos, que é acesso a negócio, que quando a gente faz essa conexão das startups com as grandes empresas, seja o Itaú ou não, olhando grande parte B2B, acesso a investimento, que é justamente essa parte da gente conseguir conhecer os VCs e conectar as melhores teses, acesso a conhecimento, que faz parte de todos os eventos que a gente faz, do nosso programa de educação também, e a talento. No final do dia, hoje, o nosso ecossistema são mais de 30 mil pessoas, quando a gente soma nossos mais de 700 membros. Então, pautado por esses 4 interesses, a gente consegue fomentar uma comunidade. E a de VCs, especificamente, que você mencionou, Má, é muito legal de falar que, quando a gente idealizou ela,
teve um objetivo por trás super interessante. Então, o nosso core nunca foi conectar as startups, a gente vê isso muito como consequência. A gente ouviu muitos gestores, entendemos que hoje a principal necessidade é de acesso a LPs, né? Então, quando a gente está no mundo de CVCs, a gente tem a corporate como principal sponsor, mas a gente sabe que os CVCs também investem em alguns gestores, e esse hoje é um pain point enorme da comunidade de gestores, a gente está trabalhando isso. E depois, o segundo é justamente essa sinergia dos corporates com os VCs no processo de value creation. Então, a gente está desenvolvendo isso no dia a dia e tem sido super legal. A gente tem conectado vários temas, inclusive esse de mulheres. A gente criou uma marca chamada Empower, onde a gente faz jantares, a gente promove eventos e criamos alianças também com a WeInvest, que é uma rede super legal de mulheres investidores, com Elas IVC. Então, a gente está bem animado com a soma de várias comunidades no final do dia, todas potencializando aí esse ecossistema inovador. Muito legal. Eu falando novamente com o chapéu de CVC, obviamente a gente tem o Novabra, que Novabra Habitat, que tem 200 startups lá, mais 1.500 conectadas. Mas falando pelo lado do investidor, eu acho que tem a importância de você ser conhecido no mercado como um investidor. A reputação é muito importante, né, no mercado de venture capital. Você tem que ser um investidor muito transparente, um investidor que, assim, conhecidamente ajuda as startups, um investidor assim, que realmente agrega valor. Então, para isso, a gente tanto tem a área de value creation dentro do nosso time. Então, a gente tem pessoas que estão focadas realmente em criar valor para as nossas startups ali dentro, seja ajudando em cláusulas de M&A, seja ajudando em como analisar a margem bruta. Então, um pouco de tudo, a gente tem essa parte. Mas é importante também a comunidade para fora, né? Eu acho que o Bradesco tem um nome muito grande, muito forte, reputacional, mas a gente teve que criar essa reputação pelo lado de investidor de como chegar às melhores startups, como chegar aos melhores empreendedores, e às vezes nem sempre esses empreendedores estão buscando um CVC. Então a gente tem que realmente mostrar quão beneficente é você estar junto com uma grande corporação. Então, mesmo que a gente não invista na startup, que a gente faz muito, quando a gente conversa com uma startup e a gente acha interessante, é trazer ela para perto. Então, ela já pega ela, já apresenta para áreas que a gente acha que faça sentido, e aí vai mantendo essa comunicação ao longo dos anos, até para no futuro, quando a empresa estiver no tamanho que faça sentido, a gente realmente analise como uma oportunidade de investimento. Sim. Desculpa, Gi. É que eu acho que, assim, né, Bia, é um trabalho de convencimento no final das contas, né? O convencimento da startup de que você, como investidor, você está agregando um valor que não é só financeiro, mas é estratégico, né? Então, você tem pessoas ali dentro que vão ajudar no value creation, que vão ajudar no eventual plano de go-to-market, num eventual frente ali de financeira, por exemplo. Mas acho que também tem o convencimento interno do tipo, olha, a área de negócio, eu estou te trazendo aqui um empreendedor para falar com você, que pode ser que tenha uma sinergia, mas eu acho que você também pode ajudar ele de alguma forma. Você topa ajudar, né? E aí como que a corporação, ou como que a área de negócio, às vezes, que não é o core dela, para um tempo do trabalho dela para apoiar, né, esse empreendedor e essa startup. E eu acho que isso é um grande desafio do Corporate Venture Capital como um todo. Imagino que ambas devam viver um pouco isso, né? E aí vocês, sendo lideranças nas áreas que vocês atuam, provavelmente tem algumas estratégias, né? Para também conversar com as áreas de negócios e com as lideranças para mostrar que não só a inovação como um todo, mas o CVC, ele traz sim geração de valor para a corporação no curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que nesse ponto é muito legal de ter uma visão de estar always fundraising ou always se relacionando com o mercado, né? Eu acho que por isso que o Hub é uma estratégia importante, de que você não vai só ter aquela interação com o empreendedor no momento que ele está levantando. Eu acho que você participar de eventos, você tá com ele na jornada, ajudando ele no momento que ele precisa, quando ele for levantar, vai acabar sendo uma consequência. Com certeza. Então, acho que essa perspectiva de engajamento, né? 4 vezes por ano, tá olhando reports, essas coisas facilita muito. E aí, do lado da
empresa, dos funcionários e das áreas estarem engajados, o inverso é verdadeiro, né? Então, ele não vê só a startup quando ele precisa apoiar ou quando ele precisa investir, mas ele entender que, quais tecnologias são relevantes, está aprendendo com o mercado de inovação ao longo de toda a jornada dele, isso tá na meta, né? A gente sabe também que é um ponto que faz toda a diferença, são estratégias que costumam funcionar pra gente. Eu acho que você falou a palavra-chave ali, né? Que é meta de longo prazo. Quando você está numa grande corporação, grande parte das metas são curto prazo. Então, seu bônus é baseado no que você entregou naquele ano. Só que inovação é algo longo prazo, mínimo médio prazo, e muitas vezes intangível. Então, quando você traz uma inovação para dentro do banco, para uma área, às vezes o resultado é retenção de talentos, né? Que o pessoal quer trabalhar mais com tecnologia. O resultado é reputacional, né? O Bradesco ser conhecido como mais tecnológico. Então, como você traz isso como sendo algo proveitoso para as pessoas que estão tocando a área, né? Não é algo fácil. Mas o que a gente tem feito muito, que é legal, é um ensinamento sobre o que é Venture Capital. Acho que muita gente ainda não entende muito como funciona o mercado. Então, a gente tem feito conversas regulares com diversas áreas do banco para explicar o que é Venture Capital, como funciona, por que é interessante também para eles, né, ter perto essas startups. E a gente fez até um treinamento de 6 semanas com o time do Innovabras sobre o mercado de Venture Capital. Então, é algo que a gente está fazendo, tem focado bastante. E é muito importante também a gente trazer eles para o nosso lado. E a gente faz isso muito pegando a expertise também do time deles. Por exemplo, cyber, que é uma área que eu gosto muito de analisar, mas eu não sou, obviamente, expert em cyber technology, né, cyber security. Então, a gente pega a expertise do time de cyber do Bradesco, que são mais de 500 pessoas, e quando a gente traz eles para o nosso lado, e a gente, olha essa tecnologia, acho que faz sentido para vocês, o que vocês acham? Vocês trazem ele até para o poder decisório, né? Então, faz parte da análise. Faz parte da análise. Eles querem fazer parte da análise. É interessante. E aí, muitas vezes, a gente até leva o head da área, né, específica para ajudar a gente a defender o caso no nosso comitê de investimento também. Essa é uma coisa que a gente faz bastante também. A gente, uma das corporações que é nossa cliente, a gente fez alguns treinamentos de Corporate Venture Capital dentro da corporação. Então, a gente foi lá no escritório falar sobre, mostrar como é que foi o relacionamento. Porque um dos primeiros investimentos que a gente teve, inclusive, no fundo, ele partiu da corporação antes da existência do fundo. Então, foi super legal também trazer esse case de sucesso. E aí, a gente trouxe também a gestora que foi responsável da área de negócio por fazer a validação técnica do investimento. E muda completamente o jogo, né? Porque eles se sentem realmente parte dessa estratégia, eles começam a entender essa estratégia e é super engraçado, porque hoje tem várias áreas de negócio que a gente acaba lidando que eles viram assim, falam sobre, né? Então, defensores do Corporate Venture Capital. E vem atrás da gente, tô com esse desafio aqui, tô precisando de uma startup, você não tem uma startup para mim? Então, isso é muito legal também, né? Fazer todo esse processo. Tá muito relacionado com o que a gente falou muito, que é o relacionamento, é a forma como você conduz, né? Porque a gente poderia trazer a mesma oportunidade para uma área, só que a forma de conduzir é diferente. Então, ao invés de eu falar, cara, isso com certeza é bom para você, vamos olhar junto, vamos pensar, vamos construir uma tese junto, entender como que isso faz sentido e tudo mais, que é exatamente o papel que a gente tem dentro das corporações, muito bem pontuado. E uma coisa que eu queria falar sobre o que a Má trouxe, que para mim faz muito sentido, é sobre a qualidade dos investimentos quando existe a criação de comunidade. Isso é muito verdadeiro. E a gente, falando com outras casas, a gente vê muito... Tem muita gente que fala assim, cara, se eu conheço um empreendedor que está captando agora, e eu gosto do empreendedor, e eu gosto da empresa, mesmo assim eu não vou investir. Porque eu preciso criar um relacionamento com ele, eu preciso entender como é o empreendedor e como é a dinâmica da empresa. Então, isso tudo está muito relacionado com a criação de comunidade, que é o que você falou de estar captando sempre. Sempre estar aberto a se relacionar, a conhecer, a escutar e a falar também, contar a sua história, ainda que naquele momento você não tenha nenhum interesse direto. E é muito desafiador fazer isso.
porque toma muito tempo, é muito trabalhoso, então eu acho muito legal ter corporações como as de vocês fomentando esse movimento e ajudando a criar essas conexões, porque, de novo, são conexões que levam muito tempo, que são complexas de serem feitas, que não é só uma questão de vontade, é uma questão também de você ter os contatos, de você ter os meios, então não é só uma questão de esforço, enfim, mas que são conexões essenciais para a gente ter uma estratégia bem sucedida no final do dia, porque acho que quem ganha é quem ganha, né? Acho que não é uma questão de winner takes all, mas quem tem uma estratégia bem sucedida no final do dia é quem vai fazer os melhores investimentos e gerar o melhor retorno estratégico, né? E algo que eu acho que tem uma sinergia relevante também é como as casas de CVC colaboram com VCs, né? Eu acho que esse acesso que os VCs podem ter num primeiro momento ajuda o CVC e a complementar no final do dia. Eu acho que quando um cap table tem esses dois perfis de investidores, o empreendedor só tem a ganhar. Então, como que esse acesso e essa comunicação, ela é mais fluida. Então, a gente busca muito fomentar isso. A gente tem mais de 10 CVCs lá no Cubo de empresas que não são Itaú e 15 gestoras por outro lado. Então, a gente busca até speed dating, troca de deal flow entre eles, e a gente vê que isso é uma coisa que corta um pouco desse caminho. Ao invés de ter que falar com 20 empreendedores para manter o relacionamento, você vai falar com um gestor que tem uma tese parecida. Exato. Então, como que o VC com o CVC também unem esforços para tornar um ecossistema melhor, né? Ganhar eficiência, né? Dentro do ecossistema, claro. Dá muito jogo. E eu acho que isso foi um grande aprendizado no nosso CVC, né? A gente começou lá em 2016 muito com uma pegada de... um CVC mesmo, então investir para trazer para dentro. Sim. E de não investir com competidores, e não investir talvez em startups que teriam cliente competidor. E, assim, eu acho que... Eu considero o CVC do Bradesco um dos mais maduros do mercado, talvez, né? Por todo o contexto que a gente já falou. E teve esse aprendizado de entender que, poxa, se eu quero trazer os melhores empreendedores, se eu quero trazer as melhores startups para próximo, para perto, se eu quero ter as inovações mais disruptivas, eu não posso fazer um investimento tão fechado, né? Então, tem que ter essa colaboração. Então, hoje em dia, a gente investe junto com o Kinea, a gente investe junto com diversos outros players que supostamente poderiam ser vistos como nossos competidores. Sim. Mas inovação é isso, é colaboração, né? Estamos aqui juntas no podcast. E ainda mais nesse mercado, né, gente? Acho que o mercado bancário, né, financeiro, quanto mais players estão olhando para uma inovação, para uma tecnologia, mais a startup ganha, porque ela consegue entender diversos ecossistemas diferentes, né, integrações diferentes, inclusive, porque é muita tecnologia envolvida, mas ela também consegue entender perfis diferentes de cliente, enfim, né, e a gente vai criando ali um ecossistema muito maduro que vai entregar para o consumidor final tecnologias muito disruptivas, né? Eu acho que o Brasil, inclusive, nesse setor, eu sou muito fã. Eu acho que a gente fez coisas incríveis como país, assim, né? Como empresas. Open Banking, o Pix, tá né? muito que foi na vanguarda, né? Inovação está na vanguarda nesse sentido, né? Eu acho que essa colaboração entre empresas que, num primeiro momento, podem ser competidoras, né? Só traz benefícios para o cliente final, né, como um todo. Fora o acesso aos clientes, né? E o Você acesso junta aos clientes. 70 milhões de clientes do Bradesco e milhões de clientes do Itaú. Isso aí. Já pega bastante pouco. Invencível, né? Justo, invencível. Muito bom, muito bom. Gente, muito bom. Acho que por tudo que a gente falou aqui, fica muito claro que a criação de comunidade, ainda que complexa e muito trabalhosa, ela vale a pena. Ela traz resultados que a gente não só quer, mas a gente precisa para criar um mercado, de fato, maduro e bem estruturado dentro do CVC, dos dois lados da mesa, tanto da parte dos empreendedores quanto da parte dos investidores. Então, foi muito bom bater esse papo com vocês. E a gente hoje está criando uma tradição, então a gente sempre quer finalizar os episódios deixando uma energia boa e deixando a turma esperançosa para os próximos meses. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queria saber qual que é a tendência ou tendências. A tendência que vocês estão mais empolgadas para ver. Boa.
Eu não poderia deixar de fugir do clichê de inteligência artificial. Mas eu acho que não é a tecnologia como um todo, mas sim os formatos de aplicação. Então, a gente olhando principalmente o que a gente falou aqui, tudo de colaboração, como a gente olha essa onda de grandes empresas de tecnologia como Google, Microsoft, suas tecnologias podem potencializar principalmente a produtividade do ecossistema como um todo, né? Eu acho que isso que é o mais legal que a gente tem para conhecer aí nos próximos anos. E em breve teremos várias novidades no Cubo também relacionadas a esse tema, então spoilers. A gente tá muito ansiosa pra saber. Eu acho que eu tô meio tendenciosa no tema, mas eu vou voltar a cybersecurity e antifraude. É um dos grandes temas nos últimos anos, né, em relação ao sistema bancário brasileiro, mundial. Eu acho que no Brasil foram 10% do orçamento de tecnologia foi para cybersecurity, então é um número relevantíssimo. E tem muita coisa ali que a gente está adentrando agora. Por exemplo, os bancos estão indo agora estão fazendo agora a migração para o cloud, né, algo novo. Então, como eles se protegem ali nessa questão? A gente viu agora o Google tentando adquirir a startup Wiz por 26 bilhões de dólares e a startup recusando, ela querendo ir para IPO. Então, esse tema de cybersecurity e junto até com AI, né, porque a gente vê o Generative AI chegando aí para trazer vários, infelizmente, fraudes também para o sistema bancário. Então, eu também estou muito animada em seguir como vai ser a proteção, né, em relação a todas essas novas inovações. Não, super. Tema altamente relevante. A gente tem visto... É um tema que a gente tem visto muito, né? Então, não é algo que enfim, está esquecido. A gente tem sofrido alguns ataques em relação a isso, então acho que também, da mesma forma como inteligência artificial, a gente quer muito ver, acho que cibersegurança é um tema mega relevante. Bom, meninas, muito obrigada por terem vindo aqui hoje, foi um prazer bater esse papo com vocês, eu adorei saber um pouco mais sobre a trajetória de vocês, sobre o que vocês estão vendo para o futuro, espero que vocês tenham gostado também. Foi um prazer, obrigada, gente. Agradeço aí pelo convite. Contem com o Cubo, com Kinea para as próximas. Isso aí, pode Com deixar. certeza. E a gente está chegando, então, ao final desse episódio. Também acho que, junto com a Gia aqui, eu queria agradecer pela participação de vocês. Foi uma conversa incrível. Estou pensando em várias coisas já também. Mas eu acho que é isso. E para quem está em casa aqui, a gente queria deixar o nosso agradecimento. Lembrar que teremos muito mais episódios em breve. E aí eu vou fazer o clichêzinho, né? Se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha com o seu grupo de amigos e grupo de colegas de trabalho também. E é isso, pessoal. Obrigada. A gente fica numa próxima. E o último recado, gente. Todas nós temos LinkedIn. Então, se vocês precisarem conversar, entender um pouco mais sobre Bradesco, Itaú, Valetec, fiquem à vontade. A gente está super à disposição aqui para conversar. O ecossistema é mega colaborativo e a gente também quer ouvir vocês. Então, muito obrigada e valeu. Até a próxima.